seu estilo, né? Porque assim, eu tento ser o mais prático possível, né? Compartilhar com os irmãos as experiências que eu tenho vivido no dia a dia aqui com a minha família, todos assim, exatamente esse. E a gente vai ver aqui do material que eu preparei para compartilhar com os irmãos, exatamente isso, as experiências que eu tenho vivido e como tem encarado, né, no dia a dia, e até fazendo um link também com aquele estudo que o Leandro trouxe para a gente. Deixa eu compartilhar aqui. Não estou me ouvindo bem? Tá. Faz um sinalzinho aí para mim, por favor, Lucas, Paulo Zanin. Tá de boa? Tá tranquilo? De boa. Tem um momento que picota o som, mas tá bom. Agora é que eu acho Agora que tá limpo, agora tá limpinho. Compartilhar aqui. Então agora tá melhor, né? Ezequiel, tá me ouvindo bem, Ezequiel? Ok. Então, assim, foi exatamente esse. Quando me convidaram para esse momento, eu de cara já fui logo no que eu pelo que nós passamos aqui, né, na família e tudo, a experiência que a gente viveu aqui esses dias, e é claro que não tem como, e por isso que é bacana, né, esses estudos, igual o Leandro trouxe lá, e eu tentando aplicar isso, né, no dia a dia. E me chamou muita atenção o que eu vi lá, sabe, gente? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu já tive a oportunidade de falar aqui no grupo dos homens na terça-feira, e é bem assim uma extensão do que nós conversamos lá naquele momento, há quase um mês ou mais atrás, que é justamente essa nossa condição, né? E ao longo da evolução aqui, vocês vão entender um pouco melhor o que eu estou querendo dizer com essa proposta, né? Do atire a primeira pedra. O que acontece? Eu sugiro, eu vou até começar aqui antes com o texto, quem puder acompanhar, por favor, João 8, de 1 a 11. Eu trouxe aqui a nova tradução, né, na linguagem de hoje. Quem puder acompanhar, por favor, o texto, nós vamos tentar do versículo 1 ao versículo 11, capítulo 8 de João. Então, justamente a história lá da mulher adúltera que é apanhada lá, né? Deixa eu começar aqui. Então tá tranquilo? Lucas, está me ouvindo? Marquinhos, Boa. tá ouvindo, Oi. mas às vezes sua voz está picotando. Eu tô com a sensação de que é quando talvez está o microfone captando. Fala mais virado para frente do seu computador, que parece que aí fica ótimo. Mas tem hora que parece que ele dá uma robotizada, assim, uma quebradinha na voz. Na captação, né? É. Tá bom. Vamos lá, então. Versículo 1. Depois, todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado, ensinando a todos. Aí, alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Eles disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério.
De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Versículo 8. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Então, Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Versículo 11 e o último versículo. Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: pois eu também não condeno você. Vá e não peque mais. E assim terminou a parábola, né? O que chama a atenção, que eu gostaria de citar com vocês, é a forma como Jesus, como foi sutil, como foi inteligente, né? Ele sair daquela condição em que o pessoal queria colocá-lo, né, em dificuldade nesse sentido. E eu trazendo para a minha vida, tá, gente? Voltando a dizer aquilo que eu gostaria de compartilhar com vocês, o que eu vivi lá agora em Minas, esses dias que eu estive lá com meus pais. Só para contextualizar um pouquinho, nós tivemos uma situação ruim com meu irmão e eu fiquei analisando a forma como as pessoas atuaram, sabe, assim, e até pessoas cristãs mesmo, como que é importante essa comunhão com o Espírito Santo, né? Porque você acaba no seu afã ali de querer resolver a situação, meio que não ter essa sutileza ou essa inteligência que Jesus teve nesse momento. Então, a minha oração é assim, para que cada um de nós consiga atingir esse grau, né? Puxa vida, sermos imitadores, como a gente tem falado aqui, e é o link que a gente vai fazer com o estudo lá que o Leandro trouxe. Não é fácil, gente, isso é muito difícil, e é só o Espírito Santo para nos direcionar nesse sentido, né? Sejamos imitadores de Deus. Como é difícil isso, né? E eu convido aqui os irmãos a refletir nessa condição nossa mesmo. Quando a gente olha no espelho, o que a gente vê? Vemos uma pessoa imitadora de Cristo, imitadora de Deus. O que a gente vê no espelho, né? Vamos refletir sobre a nossa personalidade ali, enquanto cristãos, né? Porque gente, eu me deparei com isso lá em casa, na casa dos meus pais, né? O extremo. É curioso como alguns se colocam como o suprassumo lá da santidade, né? E outros, como foi o caso que eu vivi lá, e por isso que eu estou trazendo e compartilhando essa experiência com vocês, como o pior dos pecadores, a ponto de isso. Sabe aquela situação que a pessoa se considera, e que realmente somos, né, pecadores, mas a ponto de cegar a pessoa, de abafar, a ponto dela não ter forças para bater o pé no fundo do poço e emergir, e sair daquela condição. Então, isso é preocupante. Esses extremos, eles são muito preocupantes. Até mesmo nessa questão da santidade mesmo, porque você acaba meio que trazendo essa arrogância, né, o santo dos santos, e enfim, e tem que tomar cuidado, né? Isso é preocupante.
Pelo amor de Deus, gente, eu quero me colocar aqui como... É curioso isso, né? O Leandro mesmo já comentou isso também. A responsabilidade, o Paulo Zanin também é outro que a gente já conversou sobre isso. A responsabilidade que é eu estar falando aqui, estar trazendo isso, mas eu estou... É curioso como... Eu não sei se foi isso que o Lucas quis dizer também, mas o que eu procuro sempre é assim... Eu estou me colocando nessa condição aí. Isso tem sido uma ferramenta na minha vida que eu tenho usado e estou compartilhando com vocês agora. Então, por favor, a intenção é exatamente essa, é que todos possam participar também e louvo ao Senhor e oro ao Senhor para que isso possa edificar a vida de cada um que está aqui acompanhando esse material, tá bom? É curioso isso. Quem que é a ovelha negra da família? Ô, Lucas, lá na sua casa, lá você tem uma ovelha negra da família? Sei lá, existe isso, Lucas? Marquinhos, eu acho que lá em casa, que eu falo, eu vou levar lá para minha casa antes de casar, né? Porque aqui eu ainda não identifiquei a ovelha negra, não. Mas lá, antes do meu casamento, de casar com meus pais, família, teve um momento que a ovelha negra foi, eu acho que era minha irmã, e depois eu acho que eu fui a ovelha negra. Mas assim, Marquinhos, deixa eu até compartilhar um negócio. Você falou de santidade, um pouquinho antes aí. Uhum. Eu acho que eu vi, não sei se foi o Orovaldo Júnior falando um tempo atrás sobre isso, né? Que a verdadeira santidade, ela nos traz e aprimora a nossa humanidade e não algo, não sobrenaturalidade. Mas então, quando a gente nós nos tornamos mais santo, a nossa humanidade é mais perceptível na vida das pessoas. Então, assim, e humano como Deus nos criou para ser. Porque nós temos que entender também que nós desviamos desse caminho, né? E Deus tem falado muito comigo nesses tempos, que é o seguinte, que o que ele veio fazer é nos trazer a verdadeira humanidade. A humanidade lá atrás, por que foi criado Adão? O humano, vamos dizer assim, perfeito. Uma pessoa que podia se relacionar com ele de cara a cara, de passear, de andar com ele ali no jardim, de conversar, de tomar conselho. Então, assim, a gente, às vezes, a gente quer ter uma espiritualidade que nos afasta das pessoas, dando essa capa de santidade que, na verdade, não é santidade. Porque se essa santidade nos afasta das pessoas, então está nos afastando da nossa verdadeira humanidade. Né? Não, e o que chama atenção, Lucas, é assim, é lógico, né, gente? Tem aquela história do não se misturar, e você ser luz, você ser o sal, mas tem situações que acaba beirando É estranho, porque, tipo assim, eu me deparei com a pessoa que totalmente, assim, fragilizada e se colocando nessa condição. Ah, que eu sou a ovelha negra da família, né? E aí eu escuto isso aqui. E aí me dá essa devolutiva, sabe? Assim, mas o seu gráfico é muito retilíneo. Tipo assim, porque é como se a minha vida fosse, digamos... eu não sei, é porque os caras acabam se enrolando tanto, gente. Pelo amor de Deus, é aquilo que mais para frente aqui a gente vai ver isso. Foi o que o Leandro colocou lá. Os caras que se envolvem com imoralidade, com uma série de coisas. Então, assim, aí, tipo, você vai falar com a pessoa e a pessoa meio que não, eu não, é como se eu fosse tratar como uma prostituta, por exemplo. E ela, naquele fundo do poço ali, ela não tem energia, ela não tem condições de reconhecer quem realmente é quando se olha no espelho e sair daquela condição. Então, isso que me chama atenção. E eu fui tentando, até mesmo no sentido assim, de me colocar também como um pecador que sou, estendendo o braço e tentando puxar essa pessoa e dar força para essa pessoa. Então, a ideia foi essa. E aí compartilho com vocês aqui. Porque, tipo assim, é como se eu fosse, na situação lá, é como se eu fosse melhor do que a pessoa. Isso não existe. Eu posso, na minha condição. Então tá, porque foi a pergunta que Jesus fez lá. Atire a primeira pedra. Eu posso atirar essa pedra? Eu não posso.
E aí acaba acontecendo essa condição da antipatia mesmo. Imagina a situação, gente. É curioso isso, né? Quando o calo aperta, como diz o Paulo Zanin aí, como quando a chapa esquenta, a tendência é todo mundo correr para os pés do Senhor, e agora, a partir de hoje, todo mundo, opa, santo, não tem mais, enfim. É um negócio tão abrupto, assim, tão estranho, que falta essa maturidade ou a naturalidade para a coisa fluir. Então, assim, e é lógico, eu tô compartilhando aqui, gente, a minha experiência. Então, a gente tem que respeitar também que cada um tem a sua particularidade, o seu grau de experiência com o Espírito Santo. Então, assim, eu acho que é muito pessoal isso. E eu vou tentar aqui trazer para a minha realidade com o que eu vivi, tá bom? Então, o Espírito é aquilo, né? O Espírito Santo ele vai agir na vida de cada um da sua maneira. Porque o que aconteceu? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Meu pai gosta muito de tomar uma cervejinha. Mas não é aquele cara assim de chutar o pau da barraca. Pelo contrário, enfim. Mas aí você chega com a situação, uma pessoa de fora, e, não, então corta tudo, a partir de hoje não tem mais isso. O cara lá beirando seus 70 anos de idade, você quer moldá-lo numa caixa que ele não cabe. E que você precisa realmente, assim, quem está agindo ali é você ou é o Espírito Santo? Quem que vai fazer o efeito sobrenatural ali? Então, é por isso que eu chamo a atenção. Eu queria trazer para reflexão com os irmãos isso, que é justamente assim, essa sutileza no agir que Jesus teve lá. Como ele foi inteligente, como Jesus traz exemplos assim maravilhosos para a gente poder imitá-lo no nosso dia a dia, né? Então, o propósito é exatamente esse. Me chama muita atenção também o centurião lá, né, nesse texto de Mateus, capítulo 8, está lá dos versículos 5 ao 11, que ele fala mesmo, Senhor, quem sou eu, miserável homem que sou, não sou digno que entres em minha casa. Então, assim, o que ele está vendo no espelho? Uma pessoa que não é digna. E ali, depois eu não vou ler o texto aqui, depois os irmãos, se tiverem interesse lá em dar uma olhada, olha a resposta que Jesus dá, né? Que homem de fé que foi centurião naquela condição e se reconhecendo como não digno, né? E o que me chama a atenção também é isso. É bacana a gente estar aqui falando e tal, mas e quando a gente está sozinho? Essa pessoa que a gente vê no espelho, no nosso íntimo lá, né? O que a gente faz? O que a gente vê, né? O que fazemos enquanto ninguém nos vê? Então é importante essa reflexão no sentido de buscar essa evolução na maturidade e no grau de espiritualidade, né? Eu costumo analisar e fazer uma comparação mesmo com uma peça de um motor, de uma engrenagem, né? O meu pai, eu sou uma peça que traz mais mau funcionamento para o teu corpo, para aquele motor. Como que eu estou hoje? O que eu tenho feito? Né? Os frutos da minha atitude no encontro lá com os homens. No dia a gente conversou sobre o texto de Gálatas, né? E é uma forma também da gente estar entendendo aqui o quão estamos imitando a Cristo, né? Você tem o fruto do Espírito, né? E lá no versículo 19 de Gálatas 5:19 vai trazer aquilo que a natureza humana produz. Então, assim, o que nós temos produzido? Como temos atuado, né, no nosso dia a dia? Eu tento orar assim, né, não atrapalhar os projetos de Deus. Mas, por outro lado, o Lucas citou mais cedo a onipotência do Senhor, né? Quem sou eu, né? Será que seria possível isso? Eu conseguir atrapalhar? Se Deus tem um projeto,
não cai uma folha, né, que ele não queira. Então, assim, eu conseguiria atrapalhar esse bom funcionamento das engrenagens e do projeto que Deus tem para toda a humanidade? Então, vamos refletir nesse sentido, né? E aí quando foi na semana passada, né, o Leandro falando lá do texto de Efésios, foi justamente o que eu tentei fazer também, né? Puxa vida, olha o que ele está trazendo, né? O que ele está falando. E o versículo 5, lá do capítulo 5 de Efésios, vem mostrar isso também. Puxa vida, as consequências, né, daquele irmãozinho que está sempre pisando na bola, que está sempre com o gráfico muito abrupto, né? Ora super natural, ora super espiritual, ora super carnal. Então, assim, será que seremos como o imoral sem herança lá? Será que nós não teremos essa herança do Pai? Será que a nossa vida eterna, enquanto estamos aqui batendo cabeça e pisando na bola, escorregando, será que não seremos dignos dessa herança? Como diz lá em Efésios, capítulo 5, e foi o texto, né, da semana passada? Ou o contrário, gente? Ou será que seremos filhos amados que se arrependem da rebeldia e voltam para os braços do Pai? E aqui eu vou fazer um outro link também com o texto lá do filho pródigo, né? É curioso isso, é fazer esse exercício de estar analisando cada contexto, né? Cada situação. E esses dias lá em Minas, gente, foi muito isso, sabe? Assim, é curioso como que a Bíblia é uma ferramenta assim. Toda situação que você vive, na Bíblia você consegue parâmetros, né? Como funciona, né? Redondinho, assim, para a gente poder aplicar. Esse é Lucas, né? Lucas 15, 11 a 32. E aí chama atenção a postura do irmão mais novo, enquanto nessa condição de rebeldia. Enquanto aqui em Efésios, né, o capítulo 5 lá, você cita essa consequência do imoral, né, que se mantém naquela condição de pecador e não terá herança. Nesse texto de Lucas 15, 11, 32 também, eu não trouxe a íntegra aqui, mas eu deixo como sugestão também para os irmãos, quem puder ler depois, que é justamente isso. O que ele faz nesse irmão mais novo? Ele inicialmente, ele se rebela, se entrega à imoralidade, à sua condição de carnal, né? Mas se arrepende e ele volta. Então, puxa vida, que possamos, a minha oração é que se em algum momento estivermos nessa condição do filho mais novo ali, que a gente possa retornar para os braços do Pai, né? É importante esse comportamento. E o mais curioso é isso, é como o pai recebe esse filho de volta. Ele não fica assim, o pai já tinha, olha que curioso isso, já que nós estamos tratando de herança, o pai já tinha entregue a herança dele. Se fosse analisar do ponto de vista matemático, acredito que ele não teria mais direito. Só que o que o pai faz? O pai, eu até coloquei ali o pai com o P minúsculo, porque é justamente eu não estou citando, mas poderíamos fazer logo o link, né, com o Senhor Todo-Poderoso. Mas aquele pai ali, o meu pai, por exemplo, eu vivi, gente, é porque eu estou falando, é o que eu vivi lá esses dias. Eu analisando lá a situação, o meu pai, como é que ele recebe? Porque o meu irmão lá que andou pisando na bola. É muito interessante essa analogia, entendeu? E você vê isso no dia a dia acontecendo,
é maravilhoso, né? Como o Senhor é bom. E quem somos nessa parábola, né? É uma outra situação também. Essa coisa da oscilação. Hoje, eu olho no espelho, eu estou lá como o irmão mais novo, com toda a sua rebeldia, toda a sua inconsequência, toda a sua... o seu sim à carne. Olha como que é preocupante, né, meu Senhor? Aquelas pessoas que estão nessa condição. É quando a carne está falando mais que o espírito. Que perigo, né? E cada um teve esse momento, viveu essa situação. E a minha oração é que o Senhor possa resgatar cada um, como nós cantamos lá atrás, o Lucas colocou aí o infinito amor, imenso amor, né? Ousado. Como é que é? Ousado. Ousado, infinito amor de Deus. Que vai agir dessa forma mesmo. O irmão mais velho também. Naquela condição de... Puxa vida, esse cara não merece essa recepção que ele está tendo, não. Que história é essa? Então tá, quer dizer que o cara torra a grana que o pai deu, usa toda a herança e ainda me volta? Então olha o julgamento, né, que o irmão mais velho faz. E isso vinha sempre na minha cabeça. Eu tentando buscar esses exemplos e orando ao Senhor para que o Espírito Santo, né, direcionasse, meu Deus, o que falar. Porque teve um momento, eu somos 3 irmãos lá em casa, eu sou o mais velho. E o que se intitula lá o Ovelha Negra é o mais novo. E eu tenho a minha irmã do meio. A gente teve um momento lá gostoso, fomos nós 3 para o quarto lá para lavar roupa suja, e o pau quebrou e a gente conversou muito. E às vezes eu me colocando nessa condição mesmo, sabe, gente? Assim, primeiro assim, quem sou eu para julgar? Quem sou eu para apontar o dedo, para tirar essa pedra? De jeito nenhum, enfim. Mas, por outro lado, gente, olha como é louco isso, né? Por outro lado, eu não poderia também deixar de, como o irmão mais velho, dar a cacetada, né? Tipo assim, meu amigo, o que você está querendo para a sua vida? Então, assim, é a linha tênue ali, né? Entre bater e assoprar, né? Brigar bastante, mas abraçar, mas amar. Então, assim, cabe aqui a gente fazer então, ter esse cuidado, né? E que o Espírito Santo possa nos direcionar nesse sentido. Porque a vontade que dá, gente, pelo amor de Deus, é impressionante. Então, porque eles vêm com essa história, mas seu gráfico é muito retilíneo, tá? Mas, pelo amor de Deus, tem gente que uma facilidade tão grande para entrar em fria, enrascada, em chapa quente, aí, da chapa quente do Paulo Zanin aí. Pelo amor de Deus, não dá para entender isso, né? Como é que as pessoas se automutilam? E a gente fica sem entender aquilo, meu Deus, uma pessoa inteligente, uma pessoa bacana, como é que pode se envolver em situações assim, entendeu? Então, isso é muito preocupante, uma vez que aquela pessoa não consiga... E olha, gente, que eu estou falando de uma pessoa, assim, conhecedora do Evangelho, já esteve... Até esteve na igreja aqui com a gente também, então, assim... Só que fica aquele receio, aquela preocupação, né? Sabe a história lá em Apocalipse, né? Do vômito? Oh, meu Deus, não vomita ele não, pelo amor de Deus, tenha misericórdia. Que a gente possa abraçá-lo, né? E que ele possa deixar esse mundo de rebeldia, né? E voltar para os braços do Pai. E aí fica essa tensão por essas pedras mesmo, né? Atiradas pelo irmão mais velho. A forma como ele recebe ali, né? O irmão mais novo. Isso é impactante, me chama a atenção. E aí, gente,
Para encerrar aqui, o que eu queria trazer para vocês era exatamente isso, assim, as experiências que eu vivi lá nesses dias. E aqui vai, eu até, esse material eu estou sempre, eu comentei isso na outra oportunidade, que a gente teve a oportunidade, né, de conversar, é ter essa ousadia mesmo, sabe assim, só que às vezes a gente igual lá, por exemplo, né, se vê mergulhado numa condição, numa situação tão constrangedora, miserável, que a pessoa não consegue. A plenitude na comunhão com o Pai é algo muito distante, é algo muito assim intangível. Como é que você vai falar para ela? É o exemplo que eu dei da prostituta, né? Poxa, se arrependa, não peques mais. É como se é um escolamento muito grande. E aí fica esse desafio para a gente lançar para cada um, essa ousadia mesmo, para não desistir. Meu Deus, misericórdia de nós. Em nome de Jesus, que a gente possa, sabe, viver essa plenitude da comunhão com o Pai. Queira Deus que possamos, no nosso íntimo, viver isso e deixar fluir através de nós esse rio para os nossos irmãos, para os demais, para aqueles que precisam, para aqueles que estão na escuridão, que não vê perspectiva sabe a luz no fim do túnel. Aquele cara que parece que não consegue nem bater no fundo do poço, né? E precisa de um socorro nesse sentido. E abrir os nossos olhos para enxergar isso, o papel de Jesus. Qual foi eu volto no exemplo lá que ele deu, né? A sutileza, a inteligência, mas também o sacrifício que ele fez. Foi em vão a sua morte, todo o seu sofrimento? Porque ele remove essa cortina, né? Ele nos permite chegar na busca para essa comunhão plena, que é o que eu estou citando no início ali, né? Esse acesso direto ao Pai. E que a gente possa compartilhar isso e nos fortalecer. Aqui é engraçado, né? Esse grupo, por isso que eu sempre falo nisso, que privilégio que é. Por saudade que eu estou lá do café da manhã, da gente poder... Pena que é tão rápido também, a gente acaba não vivendo assim com mais intensidade isso, né? Esse compartilhar, o ombro amigo ali, o Ezequiel, o Wagner, enfim, quem tá precisando de alguma coisa, conte aqui, você tem aqui um amigo, um irmão que para todas as horas, Eva, enfim, tá todos aqui, né? Keila, Fabiano, todos. O que é realmente agir como família, como irmãos, e que a gente possa realmente trazer isso para a prática. Tudo aquilo que foi falado, né? Esses textos que o Leandro trouxe, o imitar ao Pai, né? O imitar ao Senhor. Que a gente possa viver isso sempre. E claro, gente, é aquilo, né? O esforço diário, né? Quantas situações a gente tem vivido, né, nesses dias. Eu falei para quem não ouviu no início, na sexta-feira, dia do meu aniversário, eu fiquei sabendo da minha tia lá. Ela mora lá em Fabriciano. Eu vou até peço também, na hora do momento aí de incluir os pedidos, a gente agradeceu a vida dela, que é assim, ela não tem nada a ver com o Covid, tá, gente? Não tem nada a ver com esse vírus, enfim, ela que realmente ela vinha num ritmo ruim de saúde, sobrepeso, uma série de coisas, enfim, e agora está lá na UTI, enfim, e a gente não sabe assim como que vai ser isso, né? Já fizeram vários testes de Covid, deu negativo, então assim,
É mais o histórico dela mesmo. Porque tudo que você... O cara bateu no hospital, é Covid, mas no caso dela não é isso. E que a gente juntos possa enfrentar essas dificuldades, né? Que esse esforço diário a gente consiga nos ajudar nessa caminhada, tá bom? Então, assim, era a mensagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E gostaria de fazer uma oração aqui, antes de passar a palavra de novo para o Lucas. Querido Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Paizinho, por essa oportunidade aqui, de estarmos juntos, de estarmos falando sobre Ti, aprendendo de Ti, compartilhando, Pai, nossas experiências. Pai, em nome de Jesus, misericórdia. Não nos deixe sem herança, Pai. Que possamos sair da condição de rebeldia, de distanciamento, enfim, de tudo aquilo que nos afasta de Ti. Queremos o Teu braço, Pai, o Teu abraço, o Teu carinho, a Tua recepção, Pai. Recebe-nos. E misericórdia, meu Pai, se às vezes eu tirei a pedra. Misericórdia se pelas vezes que agi de forma errada. Paizinho, em nome de Jesus, concede intimidade contigo, Pai. Concede comunhão plena contigo a todos os irmãozinhos aqui. Que cada coração, cada casa, cada lar possa receber Espírito Santo de Deus, faça morada em nosso meio. Que não fiquemos no blá blá blá, na teoria, mas que possamos no dia a dia, Pai, vivermos intensamente tudo isso que temos conversado aqui, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, pela casa de cada um, concede saúde, livra-nos, Pai, dessa pandemia, salva-nos, Pai, nosso corpo, nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Com você, Lucas. Amém. Amém, Marquinhos. Essas duas passagens aí que você mais utilizou aí, né? Tanto da prostituta quanto do filho pródigo. Uma coisa que é interessante, que mostra, pelo menos fala muito comigo sobre o reino, é que mostra assim, que o reino não é feito de leis, mas de graça. Porque quando a prostituta chega, as pessoas tinham o direito legal de apedrejá-la. Jesus, quando ele responde, quando ele fala, está na lei, ele fala assim, realmente, está na lei, pode apedrejar. Só que aí ele vem e apresenta algo acima da lei, que é a graça, que fala, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Então, assim, a gente vê a primeira coisa assim, então, o reino não é feito de leis, é feito da graça, mas de responsabilidade também, porque logo em seguida ele fala para ela, vai e não peques mais. Agora você tem a sua responsabilidade. E é muito interessante que eu vejo assim, que isso é na minha visão, tá, gente? Naquele momento que ele fala assim, Jesus fala, e eu também é Deus que te acusa, quando ela levanta, ali Deus, na minha opinião, Deus perdoou os pecados dela. Jesus limpou os pecados dela. Muitas das vezes, então, até quase de uma forma unilateral, vamos dizer. E aí ela entende isso quando ela não volta para essa vida de pecado. E Deus, nesse momento, Jesus está curando ela. E o do filho pródigo é a mesma coisa. Porque o filho pródigo, diante da lei, ele não tinha direito a ser tratado como filho mais, em termos de usar das riquezas que o pai tinha. Porque ele usou a fortuna, a parte da herança. Mas o pai, quando recebe ele, é a mesma coisa. Ele fala assim, a lei, pela lei, você não tem direito de ser mais usufruir de uma vida como toda a minha fortuna, da minha herança, vamos dizer assim. Mas pela graça, eu ver disso. Assim, são duas passagens que mostram, na minha opinião, isso, que o nosso reino é feito de graça, mas de responsabilidade também, porque o filho pródigo,
teve que se arrepender e voltar para o pai. E nesse arrepender, o que é o fruto? Traz cura para o irmão mais velho que ficou. E que quando volta, há uma cura, porque agora ele entende que apesar de ele viver como filho, ele achar que era filho, mas ele era escravo. E agora, quando o pai fala todas as coisas que você podia pegar porque é dele também, aí é uma cura ali do outro irmão, né? Que teoricamente não estava em pecado. Não estava em pecado, mas não estava usufruindo de toda a humanidade que ele poderia usufruir. Por isso que eu falo assim, para mim, a Bíblia vem nos trazer humanos, nos fazer cada vez mais humanos, porque isso aponta para Deus. Quanto mais humanos, mais nós somos, e aí pega muito a forma do Leandro trazer a Bíblia, né? Quanto mais humanos e mais biologicamente humanos, nós vamos vendo a tradução de Deus em nossas vidas. Amém? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Leandro? Aqui para mim estava meio cortando. Meu áudio está cortando aí? Não. Tá? É interessante isso que o Marquinhos colocou. Estava pensando aqui, e o Lucas expôs também, né? A questão que Jesus leva a gente a refletir. Jesus, quando responde, quando ele está lá escrevendo, de cabeça baixa, ou fica instigando, querendo impor a vontade dele, Jesus levanta a cabeça, mas ele não impõe nada. Ele responde levando eles a refletir. Acho que essa sutileza que você falou é muito importante, porque o maior exemplo de sabedoria que a gente tem é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, na sabedoria dele, ele não impunha as coisas, não falava assim, é assim e pronto. Ele levava as pessoas a refletirem e, a partir dessa reflexão, ter essa transformação, né? Então, ele só fez uma pergunta, tanto é que depois ele abaixou a cabeça. É como se fosse assim, vocês estão dando valor demais, fazendo barulho demais para coisa que não importa. Pensa um pouquinho aí, eu vou voltar a escrever aqui, aí depois vocês conversam comigo. Acho que foi mais ou menos assim que ele fez, assim, essa sutileza de Jesus. Porque hoje o princípio de sábio que a gente tem é aquela pessoa que quer impor a vontade dele, quer mostrar que ele sabe demais, quer mostrar que ele é mais santo, igual você colocou aí, quer mostrar que ele é super inteligente. E a gente tem que ter humildade de entender que a gente não sabe tudo e que a gente tem que estar, né, nessa sutileza, pensar na nossa vida, refletir. Achei muito bonito, você colocou que você refletiu sobre os fatos. Essa questão de olhar no espelho, acho que é um exercício diário que a gente tem que fazer mesmo. E é uma coisa que eu faço muito também, porque o Lucas também, eu vi que nas falas de hoje foi muito isso, né? A gente refletir sobre como a gente está conduzindo a nossa vida, como a gente está levando, o que a gente está adquirindo como valor, qual que é o verdadeiro valor. Acho que esse é o grande ensinamento. Obrigado, viu, Marquinhos, pela palavra aí. Que Deus te abençoe sempre, cara. Amém. Amém. Quarta-feira, né, nós vamos ter o nosso culto aí, discutindo mais sobre isso então, né, Martim? Vamos ter a oportunidade de discutir mais sobre essas... Eu não sei como é que você colocou como... da pedra, como é que é o tema da palavra, Marquinhos? Você colocou... Atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra, né? Eu acho que é esse desafio nosso, né, de nós entender a graça, entender que, assim, esses dias também eu vi alguém perguntou, mais ou menos assim, eu não lembro muita pergunta, para um pastor, falou assim, e aí nós vamos, só para um plano de fundo, para a gente entender, perguntou para ele assim, mas por que Deus, é justo pessoas que tiveram oportunidades diferentes, um ir para o céu, outro para o inferno, alguma coisa assim, foi feita a pergunta para ele. Ele falou, justo não. O justo é que os dois fossem para o inferno. A graça alcançou pelo menos um. A gente tem que entender isso, que
E principalmente a gente querer ver Deus como um justo aos nossos olhos. Se a gente não tem a onisciência dele, como que nós queremos... Se a gente tivesse a onipotência, a onipresença de Deus e não tivermos a onisciência, quem somos nós para julgar o que é justo e o que não é justo? Nós não temos essa capacidade. Então, que a gente possa realmente entender a graça mesmo, e que a graça alcança as pessoas. Nesse ponto aí que eu acho muito legal que você traz muito esse desafio seu, Marquinhos, do seu irmão, e que para mim, assim, eu não vou nem falar que talvez seja seu espinho na carne, assim, sabe? Mas com certeza, eu acho que te faz pensar todo dia sobre esse negócio, a graça. A graça. Porque, assim, muitas vezes ele fala assim, as atitudes do meu irmão não merece perdão mais, não merece, mas não... E você merecia? A graça quando te alcançou, a graça quando nos alcançou, nós merecíamos esse amor, essa misericórdia. Então, assim, por que a vida do Lázaro, por que a vida do pai de Elis foi guardada e tantos outros estão morrendo? Merece mais? Não merece, ninguém merece mais, é graça, é misericórdia. Não merece mais porque orou mais, porque tem mais fé. É graça, a gente tem que entender esse senhorio, né? Amém, irmãos? Alguém tem pedido de oração? Essas últimas 2 semanas está tendo muito pedido de oração aí. A minha tia chama de Lourdes, tá, gente? Maria de Lourdes. Por favor. Amém. A gente podia estar orando também o Wellington está vindo de São Paulo hoje, né? Saiu hoje cedo. Vamos abençoar essa viagem, essa estrada, né? Eles possam vir com segurança. Quero pedir pelo Matos, gente, se os irmãos puderem continuar orando, nós, né? Orando pela vida do Sargento Matos, Pastor Matos, e continua internado já há mais de 20 dias. A gente até orou da última terça-feira, né, por ele. Obrigado, irmãos. Eu também quero pedir, eu tenho uma entrevista amanhã. Então, assim, uma oportunidade muito bacana, tá dentro das minhas qualificações, daquilo que eu sei fazer. Então, assim, orar aí para Deus me dar graça no meio dessa situação e mostrar também, né, sua vontade, me ajudar aí a tomar um norte aí na minha vida, né? Amém. Isso, então, Maria de Lourdes, Matos, Fabrício que está vindo de viagem, né? E essa entrevista que o Fabrício vai ter amanhã. Que a vontade dele se cumpra em todas essas orações, todos esses motivos de orações. Que nós possamos entender que tem uma pintura, né, maior do que a gente pode ver. Então, às vezes não, tudo é cuidar de Deus sobre nossas vidas. Amém? Ezequiel, você faz oração aí? Então, relembrando, deixa eu ver se eu estou esquecendo. Maria de Lourdes, o Matos, com certeza você não vai esquecer. O Edson Fabrício. O Edson Fabrício. Vamos estar orando também pelo cunhado da Rosa, né? Ela comentou essa semana. Pelo Newton. Isso. Deus está abençoando aí a vida dele aí, amenizando essas dores que está sendo difícil, né? Tratando até. Amém, irmão? Eterno, digno de honra, de glória ao Senhor. Não há outro igual ao Senhor, meu Pai. A terra proclama, os céus
anunciam a Tua graça, a Tua misericórdia. Ó Deus, as aves, ó Pai, o cuidado que o Senhor tem, Pai, pelas nossas vidas. Anuncia a Sua bondade. Anuncia, meu Pai, que o Senhor nos ama. Revela para nós, ó Deus, o cuidado do Senhor para conosco. Quero colocar a irmã Maria de Lourdes, a saúde dela, Senhor. Que o Senhor use, meu Pai, aqueles médicos, equipes médicas, os enfermeiros, os cuidadores, Pai. Que o Senhor a abençoe, Pai, a saúde. Entre com intervenção, meu Pai. Cumpra teu propósito de salvação na vida dela. Deus, quero colocar também diante do Senhor o Nilton, Pai, parente da Rosa, cunhado da Rosa. Ó Pai, aquele tratamento, Deus, que o Senhor, Pai, direciona mesmo, Senhor. Peço, evita dores, angústias, sofrimentos. Minimiza, meu Pai, tudo isso que gera esse desconforto, esse mal-estar. Ó Deus, nós somos carnes também, nós temos dentro de nós nossos temores. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha minimizar, meu Pai, a angústia, o sofrimento, o temor. E eu peço a Tua providência, meu Deus, sobre a vida, meu Pai, do Marquinhos também, meu Pai. Eu peço que o Senhor o abençoe. Aquele irmão que está em tratamento, meu Pai, que sempre a gente lembra dele. Quero colocar diante do Senhor. Quero colocar a vida, meu Pai, essa entrevista, meu Pai, do irmão Fabrício, Deus, que está agendada. O Senhor sabe da necessidade do irmão Fabrício, Deus. O Senhor sabe o que ele passa, o que ele precisa. E essa oportunidade de emprego, Deus, de trabalho, que ele... Senhor, o Senhor sabe onde é que ele precisa ser alocado, com quais pessoas ele precisa de relacionar. Ó Deus, às vezes as coisas nos vêm de uma maneira que a gente não entende, mas o Senhor está no controle das coisas. E, Pai, se esse for o local para ele laborar, para ele trabalhar, que o Senhor venha abrir as portas naquele local, venha, Deus, dar êxito, Pai, nessa entrevista, dar confiança para ele, colocar uma pessoa ali, meu Pai, que tenha, meu Deus, o discernimento, Pai, da capacidade, ó Deus, bem como, ó Deus, tenha, ó Deus, sinta, Pai, se essa for a provisão do Senhor, que o Senhor vai providenciar, nós cremos nisso. Quero colocar também a viagem do irmão Hélio, que está na estrada. Deus, que o Senhor o guarde, proteja sua família, seus filhos, a irmã Francis. Ó Deus, o Felipe, o Gabriel, Deus. Ó Deus, guarde sua família, meu Pai, nessa estrada. Seus pais ali também naquele sítio. Peço que o Senhor os proteja, sua irmã, Deus. Sua família, Pai, de aquele casal missionário, Pai, que está trabalhando na Asa do Socorro. Essa tua providência. Abençoe tua igreja, Pai, nesse momento, Deus. Peço, Deus, que o Senhor, a vida do Matos também, meu Pai, meu amigo, que o Senhor vá de encontro com ele ali, meu Pai, com a graça do Senhor, meu Pai. Usa aqueles médicos ali, meu Pai. Mais de 20 dias que ele está entubado, Deus, fazendo esse tratamento doloroso. Ó Deus, eu peço que o Senhor venha minimizar dores, sofrimentos e angústias. Ó meu Pai, que nós descansemos no Senhor e nossa esperança está em Ti, meu Pai. Todas as famílias enlutadas, Pai, eu quero colocar diante do Senhor, meu Pai, quantas famílias que estão enlutadas, que perderam entes queridos, Pai, nesse momento de pandemia. Ó Deus, venha, meu Pai, como um bálsamo sarador, Pai. Ó Deus, confortando, consolando, Pai, trazendo arrependimento dentro de nós. E confiança que o Senhor é Deus provedor nas nossas vidas e nos ampara até meu Pai, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Ô, frente.
Sabia que tá chegando meu aniversário? O quê? Tá chegando meu aniversário. Hoje Raquel. vai ter uma festa. Raquel, quanto, Raquel? 6. No. Uma 7. 6. 6 ou é 7? Amém, irmãos. Obrigado, queridos. Tchau, Cléo. Foi maravilha. Deus nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Amém. Levante o seu rosto e Amém. paz. Amém. 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 Semana abençoada para todos aí. Lembrando nosso culto terça-feira, às 8h30. Tchau, filho. Toda congregação Tchau. na quarta. Amém. Deus, Jonas. Tchau.